Irmãos, estamos diretamente aqui dos estúdios da Rádio Renovar FM, Lavras, Minas Gerais. Aleluias! Estamos diretamente aqui dos estúdios da Rádio Renovar, Lavras, Minas Gerais. Se você quiser entrar na nossa sintonia, é só você entrar em contato conosco, a gente vai te mandar o aplicativo da nossa rádio, viu? Para você pegar, porque às vezes, como ela é uma rádio comunitária, ela tem uma região limitada de alcance. E às vezes você quer, amém, estar sintonizados aqui. Nós temos o programa todos os dias, com exceção do sábado. Mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira e aos domingos, que é hoje, viu? Das 2 até as 16 horas estaremos com você aqui trazendo essa programação, viu? Louvando e glorificando o nome de Deus juntamente com você. É uma alegria muito grande estar aqui. Eu quero agradecer a todos que têm ficado conosco aqui, você que está aí participando, dando aí um sinalzinho de que está na nossa sintonia. Isso muito nos incentiva, muito nos motiva, muito nos alegra. E eu louvo a Deus por essa ocasião, louvo a Deus por sua vida. Hoje é um domingo de Páscoa, mas também é um dia especial para mim. Hoje, né, eu completo 18 anos de casamento com a minha muito digna esposa, a irmã Marisa, né? E não poderia deixar aqui de fazer uma homenagem, né, a essa guerreira, essa jovem senhora que tem sido realmente, né, batalhadora, tem estado ao nosso lado aí todo esse tempo, né, nos altos, nos baixos, no riso, nas lágrimas, no sucesso e às vezes até em momentos de fracasso. E nós louvamos a Deus porque tudo virou sucesso, né, porque o lindo, glorioso, espetacular é que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o propósito de Deus. Então nós agradecemos muito a Deus pela vida, viu, da irmã Marisa, né, que tem estado conosco todo esse tempo aí, né, que tem sido alvo do meu amor, da minha admiração. Que Deus poderosamente possa te dar muita saúde, muita força, viu? E que você tenha aí condições de estar aí, né, fazendo esse mesmo trabalho que tem feito há 18 anos. Deus poderosamente possa te abençoar. Glórias a Deus. Quero agradecer aos irmãos que estão, né, nos felicitando, que estão aí trazendo, né, as suas homenagens, viu? Que Deus possa te retribuir, Deus possa te abençoar gloriosamente. E também vamos falar de um outro tema, né, que também é pertinente a essa data, que é a questão da Páscoa. Sempre quando vamos falar de festas, né, festas religiosas, nós temos um detalhe que tem que ser sempre levado em consideração, que nós venhamos a conhecer, né, a verdadeira essência daquele momento, que nós possamos contemplar, porque na realidade nós estamos vivendo dias em que o mercantilismo, a propaganda, tem ofuscado a real proposta daquela data, porque é uma data que se comemora algo de muito especial. Só que, ao mesmo tempo, né, as pessoas, e em especial alguém que está por detrás disso, que tem, né, um poder de influência muito grande, que nós sabemos que é o diabo, ele trabalha de se utilizar de meios, de formas, de todas as maneiras possíveis para ofuscar a palavra de Deus. A Bíblia fala lá na parábola do semeador acerca de uma semente que caiu à beira do caminho. E a Bíblia fala que a semente que caiu à beira do caminho é aquela que ela está muito exposta, ela está muito vista, e vem as aves do céu e as comem. E Jesus, ele explica que aquela semente é a pessoa que recebe a palavra de Deus, mas não entende bem, e vem logo Satanás e rouba a palavra que foi semeada naquele coração, de maneira que fica sem germinar, sem frutificar. E nós entendemos que, né, através dessa parábola, que esse ser que logo vem roubar a palavra lançada no coração, ele rouba a palavra do coração daquela pessoa que não entende bem. Então, uma das táticas do inimigo é ofuscar, é tentar tirar o real significado, a real proposta daquela palavra para que a pessoa não entenda bem. A pessoa hoje está comemorando o dia de Páscoa, mas estamos tão empolgados. Eu mesmo já comi chocolate hoje, já comi chocolate ontem, né? E aquela festa, e nós aí desejando Feliz Páscoa para todo mundo. Isso é bonito. Isso dá força para a ocasião, isso faz a ocasião acontecer com mais ênfase.
Mas em hipótese alguma isso pode ofuscar o verdadeiro significado, a verdadeira proposta, né, dessa comemoração, desse momento, que é exatamente o sacrifício de Jesus Cristo feito na cruz do Calvário por nós. Isso começa lá no Egito, né, quando a última praga vai acontecer sobre o Egito. Então Deus fala com Moisés e Moisés fala com o povo, né, que era para matar um cabrito e era para pegar o sangue daquele cabrito e passar nos umbrais das portas, para que aonde o anjo da morte passasse, o sangue, a marca do sangue na porta, faria com que aquele anjo da morte passasse direto. E é um dos significados da palavra Páscoa, né, que deriva-se do inglês Passover, que quer dizer passar direto, passar sobre, passar sem chegar, passar sem tocar. Então, isso mostra e aponta para os nossos dias. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Por quê? Porque Jesus também é o Cordeiro que morreu por nós e o seu sangue, amém, nos purifica de todo o pecado e nos livra da morte eterna. De maneira que a morte não tem mais poder sobre nós por causa do sangue de Jesus Cristo. Então, esta ação da Páscoa, ela aponta exatamente para o sacrifício prestado ali na cruz do Calvário, para que hoje eu e você estivéssemos aqui, amém? Convictos, certos, confiantes de que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, esta proposta ela é muito importante porque ela é a solução do problema da humanidade. Mas como o texto da parábola do semeador diz, né, quando alguém não ouve bem a palavra, vem logo Satanás e rouba a palavra que foi implantada, que foi pregada, que foi semeada, que foi direcionada ao coração dessa pessoa. Então, uma das formas de fazer com que a pessoa não entenda bem é criar todo esse aparato, né, todo esse barulho, toda essa propaganda em torno dessa data que gira em torno de comes, de bebes e de festividades e de muitas e muitas comemorações, mas que não salienta exatamente o seu real significado. Então nós estamos vivendo realmente um mundo cheio de rituais. Hoje nós, pela Escola Bíblica Dominical, hoje de manhã até convido a você a participar de uma Escola Bíblica Dominical conosco, né? Hoje nós falamos sobre Jesus Cristo, amém, e o Velho Testamento. Falamos sobre, né, essa conclusão do Velho Testamento e por que teve que haver essa conclusão, o que exatamente significa tudo isso, o que representa hoje o Velho Testamento para nós. E é uma das coisas que realmente precisava acontecer, porque quando Jesus veio ao planeta Terra, amém, para morrer por nós na cruz do Calvário, o judaísmo, ele já estava totalmente voltado para o ritual, tornou-se uma coisa totalmente ritualística. Tudo que os homens faziam ou deixavam de fazer estava ligado ao ritual. Não havia mais aplicação de coração, não havia mais aplicação de alma, não havia mais aplicação de compreensão, de salientar a real essência, o real significado daquilo que estava acontecendo ali. Nós salientamos para os irmãos que a coisa ficou tão mercantilizada, ficou tão voltada para questões pessoais e de cunho tradicional e totalmente ritual que a Bíblia ela exige no Velho Testamento que quando um cordeiro fosse apresentado ao Senhor seria sem defeito, seria uma coisa muito realmente especial. E sabendo disso, as pessoas já levavam alguns animais defeituosos para a porta do templo para ser vendido por um preço mais barato. Então as pessoas que chegavam, pressavam ali um cordeiro perfeito, sem nenhum problema, e ele valia 2x. E via um outro que valia apenas 1x, era bem mais em conta, bem mais fácil de adquirir. Então aquela pessoa, após ter adquirido por um preço menor, ele levava e sacrificava e dava-se por satisfeito. Por quê? Porque ele cumpriu o ritual. As pessoas estavam mais preocupadas em cumprir o ritual do que exatamente agradar a Deus. E quando nós estamos mais preocupados em concluir
ou em exatamente fazer com que o ritual seja exatamente concluído, nós estamos pensando no contexto social no qual estamos inseridos. Estamos pensando ali no nosso grupo, estamos pensando, né, no status social, a maneira com que eu vou sair na foto, a maneira com que eu vou ser observado pelas pessoas. Mas Deus sabe que eu estou agindo de maneira ritualística, visando exatamente estar bem no meio em que eu vivo. E essa preocupação ela é muito comum naqueles dias e automaticamente também pode nos alcançar. É tão escancarado isso no meio do povo judeu que o próprio apóstolo Paulo, em Romanos, ele diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte, o que era impossível para a lei, porque estava enferma pela carne. Então, a lei, ela ficou enferma pela carne. O que é carne? É exterioridade. É agir no ritual, é atuar de forma totalmente voltada para minhas necessidades pessoais, de forma totalmente tradicional, artificial e, por que não dizer também, hipócrita. É interessante que o povo de Israel, em dada ocasião, eles apanharam uma mulher que estava em pleno adultério. E diz o texto bíblico que eles então pegaram a mulher e deixaram o homem. E levaram aos pés de Jesus. E nós vemos que o fato deles ter levado essa mulher aos pés de Jesus não era nem por causa da mulher e nem por causa do homem pego em adultério, mas eles tinham uma intenção de testar a Jesus. Eles estavam ali representando uma situação, eles não estavam interessados em fazer justiça, eles não estavam interessados em cumprir a lei, eles estavam interessados em complicar a situação de Jesus. E quando chegam para ele, diz, essa mulher foi apanhada em pleno ato do adultério, e a lei manda que tais mulheres sejam apedrejadas. E o espetacular, o glorioso, fantástico disso é que o homem deveria estar presente, porque a lei diz que tanto o homem como a mulher deveriam ser apedrejados. E é interessante que eles trouxeram exatamente só a mulher. Então a primeira coisa que estava na mente daquela mulher, que estava ali, né, talvez amarrada, talvez de alguma maneira escorraçada de uma situação, arrastada pelas ruas, né, levada a pontapés e debaixo de uma grande humilhação pela massa, pela maioria que estavam ali. O rei Salomão, ele fala uma coisa que me chama muita atenção. Ele diz assim, ó, eu vi a lágrima dos oprimidos e eu vi que eles não tinham consolador, porque a força estava do lado daqueles que oprimiam. Então ali a força majoritária, total, estava do lado daqueles que queriam ver a morte daquela mulher. Mas antes de matá-la, eles tentaram se valer de uma situação, eles tentaram tirar proveito daquele momento simplesmente para tentar complicar a situação de Jesus. Então a palavra é direcionada a Jesus da seguinte maneira, esta mulher foi pega em pleno ato do adultério. Aquela mulher sabia que mesmo ela estando errada, mesmo ela estando em pecado, ela sabia que aqueles que também a julgavam não eram dignos de fazer aquilo com ela. Primeiro, aquela justiça deles era uma justiça parcial. Nós vemos que o homem foi poupado, e isso acontece no nosso meio, né? Às vezes há muita atenção para algumas pessoas e muita desatenção para outras pessoas. Às vezes há muita severidade para algumas pessoas e muita vista grossa para outras pessoas. Uma justiça parcial, feita parcialmente. Geralmente essa forma de julgar, ela é viciada, ela é tendenciosa e ela atende critérios pessoais.
E nós vemos exatamente que era exatamente isso que os judeus estavam fazendo. Aquilo atendia um critério pessoal deles, que era tentar de alguma maneira incriminar Jesus. Aquela situação, a proposta daquilo era de cunho pessoal. Eles agiam com pessoalidade e não com justiça. E hoje nós vimos isso muito na escola dominical, a justiça da graça de Deus. E nós vamos ver agora Jesus, ele atuando, amém, em justiça. E ele, após ser pressionado e ele curvado ao chão, escreve com o dedo na terra, e a multidão eufórica, atônita, porque pensava que ele estava sem saída, estava sem o que responder. Mas ele, com poucas palavras, diz com muita clareza: aquele dentre vós que não tende nenhum pecado, seja o primeiro a atirar a primeira pedra. E nós vemos que aquilo levou os homens para uma introspecção, levou os homens para uma busca interior e uma análise com profundidade do seu próprio ser, da sua própria pessoa. Eles conseguiram ver as suas misérias, conseguiram ver a sua indignidade e conseguiram ver também o papelão que eles estavam fazendo, porque a questão não era só apedrejar aquela mulher. Eles já estavam em pecado porque se utilizavam daquela situação para benefício próprio. Já estavam em pecado porque haviam feito vista grossa para o homem e trazido a mulher. Eles estavam com parcialidade, e a pior coisa que eu vejo ali é que aquela mulher sabia que eles não eram justos o suficiente para fazer aquilo com ela, por causa da acepção de pessoas, por causa da forma parcial de julgar a situação, porque viam alguns de uma maneira e outros de outras maneiras. A sua forma de agir era de cunho interesseiro e pessoal, não era justa a situação daqueles homens. E a Bíblia fala que nenhum injusto herdará o reino dos céus. Nenhum injusto herdará o reino dos céus. E a primeira característica de uma pessoa injusta é ser uma pessoa sem honra. Porque às vezes nós vivemos muitas coisas exteriores para falarmos de honra, para falarmos de santidade. Mas a realidade é que somos pessoas desonradas, porque agimos com parcialidade, agimos de forma injusta e queremos aplicar justiça em cima de pessoas que sabem que nós não temos dignidade para isso, porque a nossa forma de julgar é parcial, injusta e interesseira. Então, esta situação estava totalmente acoplada ao judaísmo. A religião se tornou um antro de hipocrisia, de favoritismo e de acepção de pessoas. Aquilo já não trazia, com certeza absoluta, mais nenhum tipo de aperfeiçoamento para absolutamente ninguém. Era realmente algo que precisava de uma reforma, precisava de um aperfeiçoamento. E o trabalho de Jesus, ao vir a esse planeta, ao se fazer carne, Jesus, ele se apresenta, amém, de forma muito humilde. Ele não queria, em hipótese alguma, ser respeitado por características externas, por características ritualescas. Ele se apresenta de pés no chão. Ele se apresenta não num berço de ouro, mas numa manjedoura. Ele não vem num alazão, que é cavalaria de reis, que é montaria de reis, mas ele vem num jegue. Ele não vem com nenhum aparato exterior. A Bíblia fala em Isaías, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, mas indigno entre os homens, homem de dor, experimentado nos trabalhos, nos sofrimentos. Como alguém que você olha e vira o rosto. Não havia nada nele que os homens se prendessem. Os homens não se prendiam olhando para a casa dele.
Os homens não se prendiam olhando para o veículo que ele chegou, os homens não se prendiam no berço em que ele nasceu, os homens não se prendiam na aparência física que ele trouxe, embora isso é uma coisa que não entra em questão, mas o próprio Deus, amém, permite essa situação para que ele não fosse, em hipótese alguma, ovacionado, querido ou desejado por questões estéticas. E nós vemos aí até no nosso meio hoje, isso é gritante no nosso meio, infelizmente nós estamos lidando com um problema sério. Todos os dias nós estamos vendo os crentes publicarem imagens intituladas Imagens de Cristo. Todos os dias recebemos e estamos mandando e achando isso muito normal. Hoje quase todos os textos bíblicos vêm com uma imagenzinha daquele Cristo tradicionalizado, reconhecido. Isto no nosso meio é inadmissível. Por quê? Porque a Bíblia fala em Hebreus, amém? Fala também em Coríntios que Jesus Cristo, ele é a imagem, Colossenses fala que ele é a imagem do Deus invisível. Então, fala-se de uma pessoa, fala-se de uma personalidade que não pode ser identificada de forma material, de forma física. Isso seria uma blasfêmia, isso seria algo que depreciava a grandeza de Deus, porque sabendo ele que os homens são presos a essas coisas, ele não trouxe nada consigo que atraísse a atenção dos homens para esta questão, para esse fator. Então é exatamente por isso que nós devemos entender a grandeza, entender a pessoa, entender a personalidade de Deus e não ficar tentando imaginar Deus através de uma imagem. Um homem de cabelos longos, rosto muito bem desenhado, olhos claros, um europeu, né, uma pessoa muito bonita, não colocam ali em situação nenhuma um Marcos da vida. Colocam alguém que os homens querem ver, querem olhar, né? Não uma imagem que dá medo, mas não, alguém extremamente simpático, extremamente atraente, extremamente atrativo aos olhos, uma pintura linda de se ver. E é exatamente isso que nós, evangélicos, estamos fazendo. Estamos aí mandando essa imagenzinha linda, maravilhosa, com o sol nascente nas costas e uma mensagem bíblica do lado, e começamos a querer absolver Deus por meio daquele material. E é por isso que o próprio Romanos diz, eles se dizendo sábios se tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus na semelhança de homem corruptível. Então nós pegamos isso e dizemos, eis aqui a representatividade de Deus e começamos a imaginá-lo de forma material. Aquela imagem, ela não representa a imagem de Deus. E muito menos reporta-se ao Deus verdadeiro. Nós imaginamos Deus na fé, na compreensão da sua palavra, na compreensão da sua personalidade, porque a palavra de Deus é a personalidade de Deus. O verbo se fez carne, a palavra se fez homem e habitou entre nós, mas não é para nós identificarmos a matéria, a carne, não. É para nós identificarmos a personalidade por meio da palavra e absolvermos isso para que entendamos realmente a imagem do Deus invisível, a imagem do Deus vivo e não uma mera matéria, algo inanimado. Isso com certeza absoluta caracteriza o mesmo problema do coelhinho da Páscoa, roubando o lugar de Jesus Cristo no dia da Páscoa, caracteriza o mesmo problema do Papai Noel no dia do Natal. Essa imagenzinha de Jesus está na mesma conotação, na mesma denotação do coelhinho e de Papai Noel e outras cositas más que estão colocando aí, dizendo isso aqui é a representação, isso aqui é o que intitula, isso aqui é o que mostra, isso aqui é o que reporta. Nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque a tática do diabo é essa.
é não deixar as pessoas entenderem bem a palavra. E com isso a palavra vai sendo roubada, não só de uma pessoa, mas do coração da humanidade com coisinhas. Então vamos frequentar as escolas bíblicas dominicais, vamos aprender a palavra de Deus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, viu? Que Deus possa trazer cada dia mais esclarecimento, luz e compreensão para você, que você possa crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer agora por você uma oração, amém? Nós vamos orar também para a Ângela Maria, que já entrou em contato conosco hoje, lá do Jardim Glória. Vamos orar também para a irmã Adriana, lá de Santa Rita do Ibitipoca, que está aqui em contato conosco na Rádio Renovar FM. Ela também carece de oração por sua família. E nós vamos estar orando com muito cuidado, amém? Com muita atenção, na muita convicção de que Deus é poderoso para fazer um milagre. Oh, aleluias, glórias a Deus. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos agora por cada necessidade aqui apresentada, por cada situação, Pai Santo, que foi mencionada. Que a tua mão forte e poderosa se estenda agora sobre essas famílias, sobre estas casas. E faça um milagre, restaura o que tem que ser restaurado, resolva o que tem que ser resolvido. Abra a porta que precisa ser aberta. Quebra todo o embaraço, toda barreira, todo impedimento neste lar, nessa casa, nessa família. Oramos também por todos aqueles, Pai Santo, que estão sintonizados conosco, que estão aí, amém, ouvindo a mensagem da palavra de Deus por essas ondas sonoras, que poderosamente sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Então, que Deus te abençoe. Continue orando por nós, amém? Orando aqui pelo programa Luz para o Caminho, viu? Esse é um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério e Missões. A nossa sede se encontra situada na Avenida Ernesto Mattioli, 1220. O nosso pastor é o pastor Orlando Dias de Souza. E que Deus poderosamente possa abençoar a vida do nosso pastor, também nosso dirigente aqui da congregação local, que é o nosso irmão Ivanilson, aqui na Coab, Rua Augusto Vilela, número 70. Hoje, grandioso culto de adoração a Deus a partir das 19 horas e você é o nosso convidado especial. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe você, sua casa.